Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Pois é, o Augusto, gente, nos encaminhou uma pergunta, perguntando o seguinte, questionando o seguinte: opções de carros híbridos, quais são os melhores que estão no mercado? E o que é híbrido? Vamos explicar, Ricardo? Bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Vamos responder o nosso amigo Augusto. Hoje o carro híbrido ainda é uma bela opção, Fernanda, para quem quer começar na era dos carros elétricos. Para começar o programa, eu vou dar de maneira bem simples, esclarecer para os nossos ouvintes o funcionamento de um carro híbrido. O carro híbrido, pessoal, ele conta com motor convencional a combustão e motores elétricos, né? Às vezes tem um motor só. No geral, não depende de uma estação de recarga para funcionar. É claro que tem um tipo de híbrido, que é o plug-in, que eu vou falar depois, mas na grande maioria ele não depende de recarga, viu, Fernanda? Esses carros híbridos, ele une vantagens do combustível fóssil e da eletricidade, diferente dos carros que dependem inteiramente assim, de uma bateria. Então, esse veículo, ele aproveita o funcionamento do motor a combustão para garantir a fonte de energia extra. Isso é quando você está com o carro a combustão, a gasolina funcionando, ele está gerando carga para a bateria. E o motor a eletricidade, ele que atua para tirar o veículo da inércia. Então, no caso, na hora que você der a partida, o silêncio está logo presente ali. É onde as pessoas falam, pô, meu carro está ligado? Ricardo, o carro está ligado? Tá, o carro já está ligado. Tá? Então, esse é quando a pessoa compra um carro híbrido, ele fica naquela coisa, puxa, eu não estou escutando o barulho do motor, né? Então, só o motor elétrico estará em funcionamento. Mas nas altas velocidades, o motor a combustão será acionado. No caso de uma ultrapassagem, pode até funcionar os dois, tá, Fernanda? Tem uma força ali para ele dar mais um gás ali no carro. O carro híbrido, ele pode ser abastecido com gasolina, etanol, diesel, e ele depende de um combustível para funcionar. Mesmo assim, os modelos com essa tecnologia emitem menos gases poluentes. É um carro que ele ajuda aí o meio ambiente, porque muitas vezes ele está funcionando no elétrico e não está jogando poluição ali na camada de ozônio saindo pela descarga. Isso porque os carros contam com um gerador, e isso que é o mais importante para os ouvintes entenderem. Ele tem um gerador que ele é responsável para transformar a energia cinética que vem do motor a combustão em energia elétrica. A bateria também, Fernando, também pode ser reabastecida como essa energia cinética gerada pela a frenagem do carro. Então, quando você freia, você também está gerando essa energia cinética aí para poder recarregar a bateria. Isso também é uma tecnologia muito interessante, né? O próprio funcionamento do carro no dia a dia, ele realiza a tarefa de recarregar. Então, você não precisa de plugar esses carros numa tomada, né? O que acontece? Eu vou dar um exemplo, você tem um Corolla que conta com motor elétrico de 72 cavalos e um outro a combustão, que é um motor flex, álcool e gasolina 1.8 de 4 cilindros. E esses dois, ele acabam gerando aí 122 cavalos. É uma força muito boa e é um carro muito bom. Então, já respondendo ao Augusto, um dos carros que eu hoje recomendo é o Corolla, pelo preço, pelo design, pelo tamanho, as peças não são tão caras, ele tem uma manutenção que não é absurda em relação a outros carros. Então é um carro que se deu muito bem, a tecnologia, a Toyota está muito na frente também no que tange a carros híbridos e é um carro que eu recomendo para quem quer começar com carros híbridos. Então, a princípio, é isso. Outra coisa também, Fernanda, existe o carro plug-in, que é um híbrido plug-in. Esse modelo, eles são energizados de acordo com o movimento do carro, mas ele também pode ser conectado a uma tomada para carregar a bateria. Os automóveis dessa categoria têm motor convencional, que é o motor a combustão. A bateria desse carro, ela é um pouco maior do que as demais híbridos, para poder aumentar o quê? A autonomia, já que ela recebe também uma carga ali da tomada. Então, ele tem a combustão, além disso, ele tem o elétrico e você também pode plugar
essa bateria, que é o chamado de híbrido plug-in, ok? Uhum. Mas nos dias de hoje, nós vamos apresentar para vocês os 3 carros híbridos abaixo de 300 mil, os mais vendidos ou os mais cobiçados em 2023, e os 3 carros híbridos acima de 300 mil. Podemos, Fernanda? Vamos lá, tô doida Então, para saber. Vamos lá, o primeiro carro foi o GWM da Arval, o H6 Premium. Esse carro tem um valor de R$240 mil. É um híbrido, ele é chamado de híbrido pleno e ele carrega sozinho, né? Ele tem um carro que teve muita procura, esse carro. Outro carro que está em segundo lugar é o Honda Civic, no valor de R$244.900. É um sistema híbrido e muito interessante. Ele tem um motor elétrico de 184 cavalos e é alimentado por energia gerada pelo motor de 2.0 de 145 cavalos a gasolina. Uhum. É um carro muito bom, que ele tem uma média aí acima de 20 km por litro de gasolina quando estiver funcionando na gasolina. Um carro que está vendendo bastante e é um carro que eu também recomendo. O GWM também Arval H6 Premium, esse está 263, parece que é o mesmo carro, mas não é. Ele é um híbrido plug-in com motor elétrico na traseira e garante tração de 4x4 com 93 cavalos, né? Então também é um carro muito bom. Ele tem uma versão com teto solar e ele é indicado aí para quem deseja blindar o carro devido à sua segurança. Então esses são os 3 carros abaixo de 300 mil mais procurados no ano passado, né? O GWM Arval 4.6 H6 Premium, e só que tem uma diferença. Um é o PHEV e o outro é só Premium sem o PHEV. Agora, as versões híbridas acima de 300 mil, Fernando, todo mundo conhece o Volvo XC60 T8. É um carro que está em 466.950. É um híbrido dos mais vendidos no Brasil. Ele tem 462 cavalos e tem mais um motor que tem 55 km de autonomia na elétrica. Uhum. É um carro que vendeu bastante, é um carro que tem muita procura, a gente consegue ver muito nas nossas cidades aqui, esse Volvo. Em segundo lugar, também um GWM Arval H6, só que é o GT. Esse tem a carroceria de um SUV e ele tem uma mecânica mais possante, tá? Ele é um carro que é mais para um SUV, é muito interessante também. E no valor de 709 mil, o Porsche Panamera, que é o 4E híbrido Sport, que é muito interessante também, mas é um carro muito caro, ele tem muitas opções, muitos equipamentos e acessórios, por isso que ele está nesse valor. Ele tem um motor V6 de 2.9 turbo elétrico. Então, esses são os carros aí, trazendo para responder a pergunta do Augusto, os carros mais procurados acima de 300 mil e abaixo de 300 mil no ano passado. Pois é, Ricardo. Agora, o híbrido ele é uma transição, né? Porque a partir do momento que a gente tiver todo o serviço do elétrico pronto, não vai ter mais necessidade de ter híbrido, né? E não é, né, Fernanda? O que acontece? Algumas pessoas apostam que o híbrido ele vai perdurar um pouco mais do que o elétrico. O elétrico, a gente tem alguns problemas ainda em relação ao elétrico, devido às redes, devido à capacidade, essa matriz energética. Imagina, o Brasil todo, ou o mundo todo, nós não temos energia para isso. Nós não temos energia para isso, para sustentar toda essa estrutura de elétrico, ainda mais com as cidades e tudo mais. Já se fala em apagão aqui, apagão ali, uma coisa ou outra. A Europa já deu 2 passos para trás, né? Falou para 2030, 2035, quando vai parar, era 2025. Não, vamos parar em 2025, não vai ter mais carro a combustão na Alemanha. Já mudaram, passaram para 2030, já estão analisando. Você precisa ter essa matriz energética em abundância para você colocar realmente esses carros para funcionar, porque as pessoas rodam e consomem. É claro que se a bateria for uma bateria que eles conseguirem dar mais autonomia e com pouca fonte de energia, poxa, esse vai ser o segredo. É como aconteceu com os celulares do dia de hoje. O celular, às vezes, dependendo da pessoa, dura 2 dias, usa pouco. Mas você lembra daquela época do tijolão, do Motorola? Poxa vida, como a gente tinha que carregar e aquela coisa toda, não dava muito tempo, a bateria era muito grande. Então, eu acredito que isso também vai acontecer com o carro. O Corolla híbrido,
Motor elétrico, chega a quantos quilômetros por hora? Pergunta do Eliseu, você sabe? É um carro que chega a 160 km tranquilamente, 150, 160 km por hora, 140 km por hora, porque nós temos, Eliseu, um problema das nossas pistas. Nós temos aí um limite de 110 no máximo, dependendo de algumas pistas de alguns estados, chega a 110 km, nada mais do que isso. Okay. Então, fica nessa faixa. Você tendo um carro que vai até 140 para ultrapassagem, se for o caso, você precisar apertar o pé aí um pouquinho, já é o suficiente. Ricardo, obrigada, viu? Até a próxima semana, hein? Até semana que vem, um forte abraço.